A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo. E dessa vez eu irei falar a respeito da visão agostiniana, da visão de Agostinho sobre a presença real de Cristo na Santa Ceia. Porque muitos irmãos que são memorialistas, que não acreditam na presença real de Cristo na Santa Ceia, eles dizem que Agostinho era memorialista. Porque Agostinho usava algumas expressões para designar o sacramento, por exemplo, como sinal e símbolo. Então, por ser sinal e símbolo, por Agostinho usar essas expressões, alguns acreditam que Agostinho defendia apenas o memorialismo ou simbolismo. Então, alguns acreditam que Agostinho não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia ou na Santa Ceia. Porém, quando você analisa os escritos de Agostinho com profundidade, veja, não estuda apenas uma passagem solta, não. Quando você pega os escritos de Agostinho com profundidade, você vai ver claramente que Agostinho defendia sim a presença real de Cristo na Eucaristia. O que é que nós não podemos ver claramente ainda nos escritos de Agostinho? É o dogma da transubstanciação. Porque o dogma da transubstanciação ele só vai surgir ali no século XIII, não é isso? A proclamação do dogma, que acontece no quarto concílio de Latrão, 1215. Então veja bem, porém a presença real de Cristo já era demonstrada na história da igreja, né? Justino Marte fala sobre isso. Inácio de Antioquia fala que a Eucaristia é verdadeiramente a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Irineu de Lyon combate os gnósticos, defendendo a Eucaristia, porque os gnósticos se afastavam da Eucaristia e da oração, certo? Porque eles acreditavam que a Eucaristia não era verdadeiramente o corpo de Cristo. Então a gente vê que os pais da igreja, eles lutaram muito para defender essa verdade. E quando analisamos os escritos dos pais da igreja, nós percebemos que eles receberam essa verdade diretamente dos apóstolos. Veja, tanto é que todas as igrejas apostólicas, elas acreditavam nessa verdade. A questão é que conceitos como consubstanciação, conceitos como consubstanciação e transubstanciação ainda não eram conhecidos na época. Porque esses conceitos eles surgem com a filosofia aristotélica, certo? Então eles são usados para designar essa realidade sacramental, né? A consubstanciação, por exemplo, em alguns grupos luteranos, embora Lutero acreditava não propriamente na consubstanciação, mas na união sacramental, Lutero não acreditava na simbologia. Lutero ele não era memorialista, certo? Enfatizando aqui para que os irmãos possam entender. Lutero acreditava na presença real de Cristo, sim, na Santa Ceia, certo? E Lutero acreditava que a Santa Ceia, sim, realmente é sacramento, de que a Santa Ceia realmente comunica a graça de Deus, certo? Então, veja que Agostinho de Hipona dizia, une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. E ele mesmo defendia que o pão, após a bênção, ele não era mais o pão comum, mas era verdadeiramente o corpo de Cristo. Assim como os pais da igreja, os demais pais da igreja anteriores a ele, também defenderam. Quando você estuda os escritos, por exemplo, de Cirilo de Jerusalém, você vai ver uma ênfase muito forte à presença real de Cristo ali
na Santa Ceia, na Eucaristia. Então nós temos que ver todo esse reduto histórico do cristianismo, certo? Então eu, como pastor, eu sou muito cauteloso, né? Às vezes as pessoas até perguntam, mas o senhor é pastor mesmo? Porque o senhor com essa argumentação parece mais católico do que pastor. Não, não é isso. Tem muita coisa no catolicismo romano que eu não concordo, certo? Mas nós precisamos olhar para todo um cristianismo histórico que, com a reforma, esse cristianismo histórico ele não foi realmente de todo descartado, certo? Agora ele vai ser descartado de todo com as denominações do evangelicalismo que surgem depois. Digamos assim, esse esvaziamento do sacramentalismo, ele começa com mais com Zwinglio, né? Que Zwinglio ele pega os sacramentos e ele coloca os sacramentos apenas como símbolos, que não transmite uma graça, que não tem eficácia sacramental, certo? Então quem reduz a Santa Ceia e o batismo apenas ao memorialismo, né, ou ao simbolismo, é Zwinglio, Ulrico Zwinglio, certo? Lutero acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. A visão de Lutero era que a união sacramental, por exemplo, assim como o Verbo eterno se fez carne, né, e através da encarnação, da união hipostática, não se divide mais as naturezas, porque são duas naturezas em uma só pessoa, Jesus. Assim também, na visão de Lutero, pão e corpo de Cristo, vinho e sangue de Cristo era uma só realidade ali, certo? Então Lutero não fazia essa distinção, não. Ele acreditava verdadeiramente na presença real de Cristo na Eucaristia. Muita coisa depois da Reforma se perdeu daquilo que os cristãos primitivos sempre acreditavam, certo? Eu tenho o meu segmento denominacional, respeito o estatuto e o segmento da minha denominação, mas como pastor, escritor e estudante de teologia, eu devo dizer o que a história realmente diz e nos mostra, certo? É importante abrir esses horizontes para que as pessoas possam realmente estudar e tirar suas dúvidas através de uma profundidade histórica acurada. Agora é preciso estudar com profundidade, certo? Então, o problema das pessoas confundirem e dizerem que Agostinho era memorialista são essas expressões que ele usava. Só que sinal e símbolo para Agostinho e para muitos da patrística representava realmente uma realidade espiritual, certo? E não era apenas um mero símbolo. Não era um mero símbolo vazio, mas tinha realmente eficácia sacramental. E como nós sabemos, Lutero era um monge agostiniano, ou seja, da ordem de Santo Agostinho. E quando ele fez a reforma protestante, ele pegou todo o arcabouço teológico da teologia agostiniana, inclusive a questão da justificação pela fé, certo? A questão da depravação total, certo? Que são coisas que você vê explicitamente na teologia agostiniana. Lutero, quando faz a reforma protestante, ele não propõe algo novo, certo? Então, quando você estuda, você vai ver que as mudanças elas vieram depois. Então, eu teria muito mais que falar, mas só no vídeo não é possível. Então, espero que todos tenham compreendido aqui e estudem mais sobre Agostinho. Estude a Confissões de Agostinho, Cidade de Deus 1, Cidade de Deus 2, né? Estude várias obras de Agostinho, né? De Trinitate de Agostinho, o Livre-Arbítrio de Agostinho e muitas outras obras que Agostinho escreveu. Estude, porque é importante vocês conhecerem o credo cristão, certo? Então fica aqui meu esclarecimento, que Deus abençoe a todos, que todos cresçam sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.